Está no ar mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Para você que está em casa acompanhando a gente hoje, a gente está estudando o capítulo 13, item 9, a caridade material e a caridade moral. Para você pode acompanhar através do WhatsApp, 0 operadora 11 99643 3827. Você está em casa, já pega o celular e escreve aí, 99643 3827. Você pode acompanhar através do facebook.com/TV Mundo Maior. Lembrando que no Face você pode acompanhar através dos lives, compartilhar com os amigos, marcar as pessoas e, lógico, se inscrever e passar a seguir o Facebook da TV Mundo Maior. Pelo youtube.com/TV Mundo Maior, a gente agradece muito a comunidade offline, né? Não só os online, mas os offline, os que assistem depois e que dão pra gente aí a possibilidade de compartilhar através do WhatsApp também. Você vai lá, põe copia, cola no link e compartilha com seus amigos, mais pessoas têm acesso. A irmã Eliana super gosta de responder perguntas, pergunta sempre pra produção se tem alguma pergunta nova, se alguém trouxe alguma questão, alguma dúvida sobre o estudo do Evangelho. Você pode acessar o site tvmundomaior.com.br. Na TV Mundo Maior, a gente tem toda a grade de programação. Para quem não sabe, no final do ano passado, a gente recebeu um presente maravilhoso. E agora a gente apresenta aos sábados o Caminhando com Jesus. A irmã Eliana estuda com vocês em casa a vida de Jesus, a caminhada dele, os trechos do Novo Testamento. É super lindo, assim, eu super recomendo. Você pode também baixar os podcasts e os vídeos antigos e edições antigas, por exemplo, do Quem Sou Eu, que é um programa que eu apresentei na Rádio Boa Nova por 12 anos. A grade da TV Mundo Maior é imensa, a gente super recomenda. E o Instagram, sempre lembrando de colocar... Tirou uma fotinho da TV Mundo Maior, @TV Mundo Maior. Gostou de algum apresentador, @TV Mundo Maior. Eu super uso a TV Mundo Maior, marco e tudo, assim, se você olhar nos marcados, eu tô sempre lá, marcando tanto o programa Espiritismo Sem Mistério, quanto Caminhando com Jesus aos sábados, às 13 horas. Irmã, a pergunta de hoje, a gente estava aqui no backstage, essa pergunta, não é essa pergunta, sim, é essa pergunta. Todos nós podemos praticar a caridade moral? Ela é acessível a qualquer pessoa? Qualquer um pode fazer uma caridade moral? Os espíritos dizem que sim, Anariel. Eu tenho minhas dúvidas. A gente tem que confiar nos espíritos, né? Mas fiquei aqui pensando nessa pergunta. Falei assim, nossa, será que a gente consegue? Segundo irmã Rosalie, Paris, 1860, o que ela diz? É muito linda. Vamos abrindo aí a página do seu Evangelho, né? Vamos trazendo aí a irmã Rosalie. Isso, capítulo 13 e tem 9, viu, gente? Paris, 1860. O capítulo hoje é que a vossa mão esquerda, né, não saiba o que dá a vossa mão direita. Ou seja, então é todo um ensinamento, Anariel, em torno do dar. Do dar no sentido de você não observar o que você dá, não contabilizar o que você dá. Porque ao contabilizar o que você dá, você vai tornar-se um cobrador do que você deu. Quando você não contabiliza, esquece até o que deu, tudo que vem do outro ou não vem, você não fica falando, nossa, ela não me deu mais, ou ela me deu menos, ou ela me fez. Você não entra no que nós chamamos do homem contábil, que é o homem do século XIX, final do século XIX, XX, XXI. Né? Também existiu em todos os tempos da história o contabilista, aquele que faz uma conta para um dia cobrar. Deus não é contabilista, não é? E Jesus disse não quero justiça, sim misericórdia. Esse contar é um contar que diminui sua grandeza, que afasta-te da lei de amor, que coloca você num lugar muito estreito da vida. Então, a irmã Rosalie, ela está falando, abre o seu texto, amemo-nos uns aos outros, né? Que Jesus fala isto, né? E façais aos outros que gostarias que fizessem a vós. Essa é uma espécie de regra de ouro de todas as filosofias do mundo, de todas as grandes sabedorias da terra. A gente chega nesse lugar e ela afirma no início da sua palavra que se nós dessemos cumprimento a isto, fizéssemos aos outros só o que gostaríamos que fosse feito a nós, não teríamos mais ódios. E não tendo mais ódios nos nossos corações, seríamos perfeitos. Sendo perfeitos, nós teríamos uma terra de felicidade. Então, ela apresenta nessas breves linhas, né? Toda religião, olha o que diz ela, toda moral se encontram contidas nesses dois preceitos. Se eles fossem que amemos uns aos outros e façamos, né? Porque amor dentro do cristianismo é ação. Amor não é a declaração labial, a declaração oral do eu te amo, né? O amor é a ação de amor.
é perceber a necessidade do outro, é sair um pouco de si e entrar no outro, no famoso ser para o outro que hoje, na contemporaneidade, já está bem mais falado, divulgado na mídia, e já buscamos mais, que é o nosso ser transcendente. Transcendo a mim mesmo, primeiramente. Eu não vou compreender toda a transcendência do cosmos, do universo e de Deus se eu não conseguir transcender ao meu próprio ser e me encontrar no outro aqui perto de mim. A mãe, no seu filho, não é? Quantas mães muitas vezes criam uma vida inteira um filho para receber dele na velhice os seus cuidados. E quando o filho tem algum problema emocional, o grau evolutivo inferior, por exemplo, e não faz essa espera, e, na verdade, ela não amou esse amor. Ela vai ser uma mãe infeliz, uma senhora infeliz, tendo uma velhice infeliz, e deixará na alma desse filho, esse filho marcado, muito mais marcado, porque marcado ele será, né, pela sua inobservância da lei de amor, que ordena, né? Tá, vamos estudar lá no capítulo 14, no próximo, né? Que devemos tratar nossos pais de uma forma carinhosa, né? Mas o contabilista, né? O nosso ser contabilista, que faz parte do nosso processo evolutivo, ele dá para receber, né? Mas será que quando eu recebo algo de alguém, eu não fico tão feliz quanto, e eu não preciso retroceder, eu não preciso dar no lugar do que, né? Pagar o que me deram. É dar, é um presente. Se eu não sei dar esse presente sem contabilizar um outro que eu receberei ou que terei que dar, eu transformarei a realidade em infelicidade. Não felicidade, infelicidade, porque eu recebi o presente. Mas agora eu tenho o dever de dar um presente. Acontece isso nas festas de aniversários, nas relações familiares, nas relações amigáveis. Não é verdade? Eu espero que o outro dê, porque eu também dei. Então eu não dei. Porque eu dei para mim mesma, eu não transcendi o meu ser. Existe uma troca, né? Eu vou receber. Perfeito, perfeito, uma permuta, é uma expectativa. É até um acordo de cavalheiros, né? Como se diz hoje em dia. Eu acordo com o outro de que no meu aniversário eu dou um presente legal para a pessoa, porque eu já sei que no aniversário da pessoa ela também me né, dará. Me dará, e assim por diante. E voltando aqui ao mais grave, né? Que eu acho que a gente tem que ir por aí, porque a gente está deixando de ser feliz e de construir um mundo novo, porque aqui na família, nesse eixo mais central familiar, o dar dos pais para os filhos está imbuído desse homem contábil, ainda mais num capitalismo tão feroz como esse que nós vivemos, num mundo onde o valor do dinheiro ganha uma dimensão enlouquecida, não é? O ter, em vez do ser, ganha uma dimensão fora de todos os páramos que nós já vimos por aí, não é? Na nossa história. Então nós vemos uma relação tão perfeita, porque eu ganhei a vida de presente, não é? Gestar um filho, ganhei o amor, o casamento, a união. Com isso tudo, o amor vem e traz um filho querido. Só presente, só o dar. Foi eu que fiz o filho, ele foi gestado dentro de mim, mas o espírito que habita o filho é eterno. Então, como é que eu vou esperar dele algo material? Eu preciso esperar algo, se esperar, algo espiritual, ou nem esperar. Aqui, Rosalie está levando-nos para esse amor incondicional, além das condições. E por isso que a caridade material e a caridade moral são duas coisas bem diferentes. Às vezes a caridade material, ela nem sempre está acompanhada da caridade moral. Aliás, ela está imoral, porque ela foi uma barganha. E quando isso não é respondido a mim, então tem rupturas, laços, desfeitos, infelicidades. Mas ela está dizendo aqui no início, olha, se esses dois preceitos fossem seguidos na terra, o que ela diz aí, Ana, seríeis todos perfeitos, não mais ódios, não mais ressentimentos. Diria mais ainda, não mais pobreza, pois o supérfluo da mesa de cada rico, né, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante minha última encarnação, lá em Paris, 1860, pobres mulheres, a arrastar com elas crianças miseráveis, a quem tudo faltava. Olha que descrição, porque ela andou. A gente vê isso, principalmente no carnaval agora, né, que a gente está em pleno carnaval, nas ruas, né, o pós-carnaval, né, de quanto ricos e pobres usam os banheiros químicos das ruas, ricos e pobres partilham as mesmas calçadas, mas que a diferença é para onde cada um vai depois, né? Cada um retorna depois, né?
Aqui voltando então, Ana, importante isso, né? Vamos lembrar então que não haveria nem ódio, olha, vamos elencar. Teríamos a perfeição, porque não teria mais ódio, não teria mais ressentimento, não teria mais pobreza. Vamos pensar nisso? Por que cada um volta para sua casa com condições tão diferentes? Porque eu não fiz para o outro o que eu gostaria que me fizesse. Vejo alguém necessitado e eu amparo. Vejo alguém desnudo e eu visto. Não é? Quantas vezes nossos guarda-roupas lá com roupas que fazem anos que a gente não põe, não usa, não é? E o outro desnudo lá nas filas, pedindo um pedaço de retalho, de pano, como ela disse. E a mensagem é para os ricos, de irmã Rosali. Ricos, pensai nisto um pouco. Muito importante isso, Ana. Ajudai os infelizes com o que tendes de melhor. Dai para que Deus vos retribua. Aqui tem uma história tão bonita de um pai espírita que eu acompanhei, que todo ano então ele dizia ao filho, escolhe um presente que você... Ele tinha 2 filhos, né? 3. Escolhe um presente para a gente dar para as crianças mais pobres. Um dos filhos escolhia um brinquedo mais ou menos. Um deles, o mais quebrado. E um terceiro filho, o presente mais importante, que até ele, que custou tanto, importou o presente, ficava acanhado de dar. Olha que relação bonita. 3 espíritos encarnados, muito próximos uns dos outros, e que tiveram 3 reações. O que é isso? Ele perguntou. Não ainda estudava a doutrina nem nada, mas tinha um impulso cristão, vinha do catolicismo, tinha um impulso cristão muito bonito. Então no Natal ele sempre fez isso. E conforme as crianças foram crescendo, elas foram mudando seus comportamentos, até que ele observou isso, um Natal atrás do outro. Um escolhia sempre o mais arrebentadinho, mais do canto, que ele não brincava o ano todo, outro, né, mais ou menos, e o terceiro que dava do melhor dele. Aí ele perguntou pro terceiro, não para os outros 2, né? Mas filho, você vai dar esse presente? Era algo que eu não me lembro agora o que era, mas era importado, era de máquina, né? Quer dizer, a pessoa pobre nem tem condições, elétrico, etc. Né? Controle remoto. Tipo assim, né? Não tem nem energia elétrica, etc. Eu falei, filho, mas você... Ele falou, papai, eu fiz o catecismo, não fiz? Eu não tomei a hóstia? Então, é o corpo do Cristo. E se Jesus vivesse hoje, ele daria o melhor dele para o amigo menos pobre. Ele deu a vida dele. Para o amigo mais pobre. Para o amigo mais pobre. Ele deu a vida dele por nós, todos os pobres. Ele respondeu assim, papai. Pensa que lindo, que menino lindo. Nem sei onde andam. Isso foi em São Paulo, né, no centro espírita que eu trabalhava, ainda era jovem. Mas a beleza da resposta. Pensem que carinho. Aí nós temos 3 escalas evolutivas. Um pai já preocupado em ensinar as crianças a tirarem do seu para dar, para distribuir, para repartir. Não ir lá comprar um presentinho fora, né? Mas com uma mensagem aqui de Caritas, né? Da caridade. Fala, filha, você não pode dar do que é meu, né? Faze algo das tuas mãos, com os teus bens, para que você possa. Então a filha ajudava ela a levar os benefícios daquela família, né? Os infortúnios ocultos, o título, os infortúnios ocultos. Então, ela diz aqui, ricos, pensai nisto um pouco. Então, hoje, no Carnaval, não é? A gente se empodera de um outro espírito, na verdade, a maioria de nós. Os espíritas estão aqui conosco, vendo essa lição, ligou o canal, né? Com certeza deve estar num outro lugar da alma. Isso não importa que de noite vai lá para a avenida, vai curtir, vai fazer o seu caminho, né? Vai escolher, como é que chama? Relações rasas ou superficiais ou casuais. Casuais, né? É que eu estava aqui no programa sábado a gente estava fazendo o programa no último sábado, Caminhando com Jesus, e eu trouxe para a irmã um hashtag que eu gostei muito, que está circulando no carnaval, que é Seu corpo, suas regras. Neste carnaval, mostre a força feminina. Diga não ao sexo casual e exija respeito ao seu corpo. Eu achei tão legal, né? Porque a gente fala meu corpo, minhas regras, mas sempre como se o nosso corpo não tivesse um valor. Como se eu fosse despir o meu corpo sem despir a minha alma. E a gente esquece que tem uma coisa linda para se viver, né? Que existem amores espirituais. Então eu achei esse hashtag é do Jorge Maza, muito legal. Essa fala está ligada a um tempo, eu sinto isso nessa fala, está ligada a um tempo em que a sexualidade era muito reprimida e a mulher, principalmente, né, não tinha direito ao prazer,
né? Ao prazer do corpo. Não, ela era, né, só uma reprodutora. Uma reprodutora, uma visão muito estreita da alegria do cônjuge. No Livro dos Espíritos, olha, né? Aí um tempinho bem grande, está escrito que o homem e a mulher foram criados um para o outro, para que dessem um ao outro felicidade, gozo, prazer, alegria. Está escrito lá naquelas linhas lindas. Para que um ajudasse o outro a fazer o seu caminho e pudessem ser felizes juntos. É para dar a magia, né, íntima, o bem que ele tem dentro de si para o outro. É para isso que se uniram. Né? É uma relação realmente de auxílio aos processos kármicos que cada um vem fazer sua redenção, dado ao nível planetário de expiação e provas em que vivemos. Muito importante essa observação. Mas voltando aqui, Ana, é importante ajudar os infelizes com o que tendes de melhor. Você que está aí nos ouvindo e participando conosco, né? Para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para que tenhais o deixar vossa vestimenta. Olha que palavra linda, né? Será que essa retribuição é a mesma do homem econômico? Para que Deus vos retribua. Deus é uma lei, chama lei de amor. Não é alguém que vai fazer. Aí nós estamos dentro da lei de reflexo, da lei do retorno. Aquilo que eu faço, né? A minha avareza vai atrair os avaros. A minha cupidez, a cupidez alheia. Né? A minha prodigalidade, a prodigalidade alheia. Né? A minha capacidade de desapego das coisas e de partilha com o próximo mais infeliz também vai atrair, nos meus momentos infelizes ou dos meus familiares, ajudas que eu nem espero. Existe então no universo uma lei de retribuição. Guardem isso no seu coração. Você não está fazendo, sabe, pensando que jamais necessitará de ajuda. Hoje você está bem, está numa posição boa, mas a vida vira muito, o movimento da vida né? Vem um tsunami na sua vida, simbolicamente falando, claro, né? Mas, e aí pronto, perde o emprego, o trabalho, e aí precisa, no começo, né, se revolta, vai precisar da ajuda dos familiares, de pessoas que estavam até em condições mais inferiores que a sua, tudo isso para humilhar, né? Quer dizer, na sua fraqueza, como diz Paulo, você vai conhecer a sua fortaleza. Porque a sua humilhação geralmente atrai a compaixão divina. Quando estamos humilhados, realmente, pisados, caluniados, feridos, nós atraímos essa retribuição aqui de todo o bem que fizemos um dia. É muito lindo entendermos isso, que o bem, além de construir tudo isso que a irmã Rosalie está falando, um mundo sem pobreza, né? Um mundo sem dor, um mundo de equanimidade, ou seja, as coisas equânimes, não iguais, né? Porque a gente não é sequer semelhante disso de um amigo querido, né? Mas equânimes, ou seja, equivalentes, não é? Nas relações humanas, capacidade, trabalho, dedicação, níveis evolutivos, todos trabalhando junto para um ideal maior, né? Social, coletivo. Né? Ela diz aqui, ajudai os infelizes, pense nisso um pouco, né? Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para que tenhais ao deixar vossa vestimenta terrestre um cortejo de espíritos agradecidos. Lembra no filme Nosso Lar, André Luiz, né? O médico não tinha quase nenhum, né? Você lembra? Esse só uma senhora, de espíritos agradecidos tem que ser assim, né? Chico Xavier. Não, não precisa. Não. Difícil ter um cortejo, irmã. Não. É muita gente. Eu acho que não. Eu acho assim que cada um pode fazer muito por muita gente. Basta estar num organismo coletivo. Sozinho, claro. Né? O André Luiz, o filme mostra que ele está isolado. Mas se ele mesmo com o isolamento dele tivesse bondade no seu coração, ele teria atendido muito mais pessoas por menos dinheiro, né? Porque a paciente ali ficou um tempão esperando por ele, por causa da qualidade dele, mas ele tinha um cálculo, né? Ele precisava cobrar e ela não tinha como pagar. Então, foi a única pessoa que ele recebeu gratuito, porque a mãe pediu uma coisa assim, não lembro mais, né? Mas é a única que agradece, que lá no nosso lar está agradecendo a ele. Então, ele teve dons, seria a caridade moral, porque ele estava bem, era uma família de porte, né? Estudou medicina, ele podia fazer muita coisa, mas esqueceu dos pobres e dos infelizes. Né? Então, na própria obra Nosso Lar, André Luiz já entra com essa questão para nós, trazendo a importância de darmos do que temos. Espíritos agradecidos, está vendo?
haverá um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no seio de um mundo mais feliz. Olha que lindo. Então, não só entramos em um mundo mais feliz, galgamos de um espaço primário de egoísmo, de um si mesmo atávico, só pensa em si, para a transcendência até o outro, o toque do outro e o encontro do outro. Um mundo mais feliz. Esse é o estudo de hoje. Com todo o carinho nosso, com todo o amor que a gente tem por vocês, né? Se pudesseis saber da alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude servir em última vida. Ou seja, já está condicionado a quem eu pude servir na última vida. Ou seja, ele serviu. Né? É a condição, é o servir, é o estar a serviço do outro, é se dispor a colocar a serviço, né? Se você é médico da medicina, se você é terapeuta da terapia, se você é pedagogo da educação e assim por diante, mas é o estar a serviço. É isto. Não importa a área, né? Você mesmo como terápica, né? Tem pessoas que não podem pagar e que estão desajustadas, a própria terapia vai levando a pessoa a se ajustar e eu coloco isso como regra, né? Eu tenho ali um valor que eu coloco de X a X. Dentro dessas possibilidades, qual é a sua abundância? Comece com menos. E o processo terapêutico vai te ajudar a pegar, né? A ter contato com o seu processo espiritual e de abundância, porque Deus deu para todos nós, né? Tá aí, é só pegar no mundo. Então, por que eu não pego? Quais são minhas resistências a esse lugar? Então, eu realmente nunca deixei de atender alguém por uma questão financeira. Porque ela é mutável, né? Hoje sou eu, amanhã é você, enfim. É meio isso, Ana. Então, terás um pequeno cortejo de espíritos. Um cortejo eu não digo, mas uma dúziazinha. Não, mas até essa velhinha... sim. Não, isso vai crescer, né? Eu sempre faço essa conta da passagem bíblica da 10ª parte, né? Então, eu sempre tenho 10% de pacientes que eu faço esse papel, assim. Perfeito. Dado que me falta, porque não tá sobrando não, viu, irmã? A Cris tá grande. E fora nosso querido Chico Xavier, né? A gente sempre lembra dele, porque com ele aprendemos tantas coisas importantes, né? Nessa relação com o dar, não é? E espíritos muito pobres, singelos, infelizes, que por sua vez eram grandiosos no além quando ele encontrou, né? Aquela do Jesus, que falava Jesus, que foi socorrê-lo, enfim... Há N histórias lindas que Chico Xavier nos deixa, no sentido de nos ensinar que aquele que está lá humilde, num catre abandonado, é grande, é um grande espírito. Eu me lembro uma vez de um sonho, né, de uma visão, de um desdobro, como chamamos, né? Tínhamos uma questão grave dentro da MIC, na instituição, e por perda de prazos, etc. Aí uma pessoa das filas nossas de alimentação entrava no meu quarto, vestida de um jeito assim, muito, muito, como é que se chama isso? Como se fosse uma presidente de alguma coisa, sabe? Salto alto, roupa severa como uma advogada, um alto escalão. E abria uma pasta, tirava assim a MIC, sabe? O nome da pasta, com os papéis que estavam, e olhava para mim assim, do alto, e falava para mim, que estava deitada na cama, né? Fique tranquila, nada vai acontecer. Nós vamos ajudar. E atrás dela uma multidão. Então, às vezes, uma pessoa ali da fila tem relações com o poder que a gente não imagina. Inclusive, com a doutrina espírita, nós aprendemos que aqueles que estão naquela fila foram outrora os ricos frios, gélidos, com relações de poder muito instituídos, né, durante vidas pregressas, e que agora vieram experimentar justamente a ausência para poder dar valor às pequenas presenças. Olha o nível de relação que essa pessoa continha com todo o poder vigente atualmente naquela questão específica que estávamos vivendo. Isso eu vivi pessoalmente. Uma semana depois nos chega a carta e toda a situação tinha sido resolvida. O relatório que nós tínhamos mandado foi aceito, acolhido, e muita gente dizendo que não ia ser, e tudo passou. Né? Então, uma interferência de um encarnado. Vejam, uma pessoa encarnada, né? Que até hoje mendiga por aí, pela terra fora, andarilha, né? Dos seus sonhos, das suas necessidades de percorrer mundos. Então, por isso, não julguemos, né? O Cristo, quando fala não julgueis, quero misericórdia e não julgamento, ele está falando uma coisa muito séria para os nossos corações. Aí, amai. Olha aí que bonito, Ana. Lê esse parágrafo que é muito lindo. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois sabeis agora
O infeliz que desprezais pode ser um irmão, um pai, um amigo de outrora, que repelis para longe de vós. E então, qual não será vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Nossa, isso dói. Para aí. Nossa Senhora. É melhor olhar gente, com mais agora carinho pegou, pra hein? galera. Gente linda, não é isso mesmo? Sim. E geralmente a gente repele essa pessoa. Essa pessoa tem para conosco N problemas, claro, porque são relações difíceis. Então não puderam vir em um esquema mais fácil. Né? Mas essa é a pessoa que talvez tenha nos dado vida, talvez tenha nos salvado de situações muito dantescas e difíceis. Sim. Não é? E que tristeza saber que passou pela nossa vida e nós não fizemos até mais do que podíamos, além do que podíamos com essa pessoa. Porque se você faz, o laço se desfaz. Né? E você conquista aos poucos o coração do outro. Olha, todo inimigo é um amigo ferido. Lembre-se disso. É uma frase espetacular de Mariano da Cunha Júnior, esse grande espírito lá do Triângulo Todo Mineiro. inimigo é um amigo ferido. Faz todo sentido, né? Porque se ele não fosse teu inimigo, ele nem se importaria com você. Não. Nem gastaria o tempo dele com você. Falando de você o tempo todo, né? Tem uma pessoa que fala da outra o tempo todo. Eu falo para ela assim, nossa, mas você ama muito essa pessoa. Jamais, não sei o quê. Você ama muito essa pessoa. É um amor ferido, doído, mas é. Porque o tempo todo você fala na outra, então só pode ser um amor ferido. Então, essas relações muito, como é que se chama? Dilacerantes, com certeza. Essa é a sua câmera de... Essas são, com certeza, as relações mais profundas de nossa vida. E nós ficaremos muito tristes quando receber lá no mundo do espírito um irmão, um pai, um filho. A quem a gente rechaçou numa vida anterior, né, irmã? E os defeitos que ele traz foram os defeitos que eu coloquei nele. Que eu semei, eu dei aquela semeadinha, deixei aquele pedacinho meu lá. E ele volta, às vezes, por laços indiretos até nós, por laços, né? Para tocar novamente nós bem devagarzinho. Então, temos que ter cuidado. Desejo, diz Rosali, compreendeis bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar. Qual é a pergunta, Nariel? A pergunta de hoje? Eu adorei. Você ainda no backstage aqui, né? Mas eu não sei se eu concordo ainda, assim, eu tô aqui... Todos podemos praticar a caridade moral. Então, eu tô aqui, eu ainda tenho as minhas dúvidas. Todos podem praticar. A resposta de Rosali. Olha, todos nós podemos praticar a caridade moral? A pessoa tem que estar afim de praticar a caridade moral, não é que está afim, né? Não é uma coisa que se está afim, não se está afim. Não, tá afim que eu quero dizer que ela tem que estar aberta. A pessoa tem que estar aberta. Eu sinto que tem pessoas que não estão nem disponíveis para essa caridade moral. Não estão nem abertas para olhar para os pais em casa, que é uma caridade moral. Veja, Ana, ela não está falando que é fácil, ela está falando que todos podem praticar. Sim, todos nós encarnamos com esse dom. Se a gente vai desenvolver já é outra história. Então, tudo bem. Daí pra mim faz todo sentido. Vai ler o segundo parágrafo, lê aí. Desejo, lê aí. Daí faz todo sentido pra mim. Agora eu entendi, irmã. Assim, olha, todos nós reencarnamos com o dom e o talento de ser caridoso moralmente. Isso não quer dizer que a gente pretenda desenvolver que seja fácil. Desejo compreendais bem o que seja caridade moral. Que todos podem praticar. Qual é a nossa pergunta? Que nada custa. Nada custa. Materialmente, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. É isso que eu estou trazendo, irmão. Que eu quero dizer, sim. olhando de fora, não precisa trazer mortal, que ainda não estou na evolução da irmã Rosali, é que quando ela coloca que todos podemos, mas que realmente não é uma questão de custo financeiro, e sim uma dificuldade emocional, de ser praticada. Ana. É emocional. Quando tem que sair de mim, essa transcendência que o Espiritismo nos pede, que as religiosidades nos pedem. É porque quando que eu vou praticar isso? Eu vou sempre estar adiando, você que é espírita, que está tentando o caminho, você que vive na orla da comunicação espiritualista, espiritual, quando é que eu vou dar o passo? Olha, lê embaixo, vai. O que consiste? Por que é difícil ser praticada? Pode ver. A caridade moral consiste em se suportarem uns aos outros, ou seja, a gente já não suporta, ninguém já está complicado. Pronto, já... E o menos... Não, a gente não suporta quem torce para time diferente, a gente não suporta quem tem uma opinião política diferente, uma opinião religiosa diferente, né? É o ele sim, ele não, é o aborto, qualquer tema genérico e profundo, aí a gente sempre vai pro não suporto quem pensa diferente. E o menos fazeis nesse mundo inferior, em que vos achais nesse momento encarnados. Grande mérito existe, crede-me.
em um homem saber calar-se, deixando que fale o outro, mais tolo do que ele. Há ainda neste ato uma forma de caridade. Saber ser surdo. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a zombar. Nossa, então alguém sabe praticar surdez moral é a irmã Eliana. Eu nunca vi. Eu falo, como que a senhora escuta essas coisas e tá tudo bem? Ela, eu não escuto. Como não escuto? A pessoa tá a 3 metros de você. Ela, filha, é uma escolha. A pessoa quer falar aquelas coisas. Eu não escuto. Eu falo, eu não sinto nada daquilo. Meu Deus, como pode? Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa chegada à casa de pessoas que erradamente e com frequência se creem acima de vós. Nossa, essa é difícil, né? Você chegar na casa de alguém feliz ali, você é o convidado, daí um dos donos da casa te olha com aquela carinha assim de cima e embaixo. Chegou essa realidade aí, né? Cheguei, tô feliz. Então, é disso que eu tô falando, irmã. É um convite diário pra gente perder a paz interior e a moral da caridade. Preciso dizer, é muito difícil. Enquanto que na vida espiritual, olha, isso é lindo. A única real, ou seja, vamos esquecer todo esse lado material e superficial. É porque a vida espiritual, aquilo transcendência. Tô buscando isso pra minha vida, uma vida espiritual. Então, se eu tô nessa busca, qual é a única real? Estão, não raro, muito abaixo. Eis aí um mérito, não sob o ponto de vista da humanidade, mas do da caridade. Pois não ressaltar os erros dos outros é caridade moral. Ai, é lindo, lindo. Ai. Como é que não coloca o dedinho na ferida da pessoa? Essa mensagem da irmã Rosalie, Rosalie, é muito importante para nós crescermos. Eu lembro que eu passei anos quando encontrei o Evangelho. No carnaval, quer curtir, sexo casual, fica à vontade. Não vou botar o dedinho na ferida de ninguém. Né? Não é só isso, né? Não é só isso. É o moralismo, né? A caridade moral é deixar cada um passar o carnaval com seu livre-arbítrio, né? Não? Não, eu digo, mas tem outras coisas que acontecem também, né? Não é só o sexo. São as dores, né? A taxa de natalidade em novembro é confirmada. Não, mas a taxa de homicídio, feminicídio, de suicídio, tudo aumenta. De fazer rindo, mas é porque é dolorido mesmo. É uma festa que desorganiza emocionalmente as pessoas, que levam elas a uma liberação de uma energia que a gente não chama de amor, mas de tânatos, né? Que vem do prazer, da necessidade nossa humana de prazer, colocada por Deus em nossos corpos, como Ele colocou nos animaizinhos, né? Colocou em nós, animais racionais, a necessidade de prazer, mas totalmente pervertido, totalmente dominado por uma violência, porque muito soterrada, muito deixada de olhar pelo próprio ser, deixada de ser percebida, né? Tem um filme, agora eu esqueci o nome, né? Muito complicado do ponto de vista, mas é uma pessoa muito doce, muito amiga, né? Que ao longo do filme vai sendo, ela é uma senhora e ela é negra, ela vai sendo autuada por uma pessoa que chega, ele faz a corte, etc. Ela vai caindo naquelas lábias, mas na verdade ele está preparando um golpe para ela. Ele vai roubar todo o seguro de vida dela, todo o trabalho dela. E ela vai calma, ela vai tentando falar, conversar, e uma hora ela explode de uma forma, entendeu? Que ela quase o mata. Então você vê que toda aquela doçura contida, não é? Aquele ultraje que ela vai descobrindo aos poucos assim, ao seu redor, toda mentira, toda calúnia, toda, né? Explode numa violência. Então eu sinto que muitas vezes nas festas, né? Grandes festas, não só carnavais, mas festas íntimas, festa à beira de piscina, festa coletiva, né? Como é que chama aquelas coisas lá de barretão lá, né? Os barretos, né? Que as festas também dos nossos, da sofrência, não é? É todo um estilo de vida, os rodeios, é todo um estilo de vida. O sertanejo universitário. Sertanejo universitário, No entanto, diz ela, essa caridade não deve medir a outra, mas pensai sobretudo em não desprezar vosso semelhante. Eu acho que desprezo é desprezar, já é não prezar, é não ter afeto, é não ter carinho, é não estar com o outro, né? É muito sério isso aqui, né? Lembrai-vos de tudo o que eu já vos disse. É necessário recordar-se sempre que, no pobre rejeitado, menosprezar talvez um espírito que vos foi muito caro. Olha que coisa. E que se encontra momentaneamente em oposição inferior à vossa. Momentaneamente. Veja. Né?
aquela nossa visão, cosmovisão, muito importante da nossa transitoriedade na vida, de não pegarmos nada em definitivo, de sabermos que isso é uma travessia, uma passagem, de entendermos que há um laço de afeto ali dentro, da agressão possível, né? Perdão, um laço de afeto possível na agressão real e da qual nós estamos sendo atingidos por ela, não é? Tem todo um discurso ali ferido, de reminiscências que, né, que a pessoa nem sabe. E ela está falando dela mesma, na verdade, quando ela enumera todos os males dos outros, na verdade ela está falando dela mesma. Aqui vamos nós fechando então nosso encontro, né, Ana? Reencontrei aqui um desses pobres de vosso mundo, olha que lindo, a quem por felicidade pude servir algumas vezes, e a quem eu, por meu turno, olha, um espírito evoluído, ele está dentro da composição do Evangelho, dentro da codificação. Olha, e a quem a meu turno me ocorre agora de implorar. Nossa, dá para chorar, não dá? Aí eu não aguento essa mensagem. Eu acho ela tão emocionante, tão cheia de luz, sabe? Quer dizer, um pobre do mundo que ela ajudou, agora ela implora. Já pensou? Um espírito como esse, que já vem escrever essas páginas para nós em 1860. Irmã Rosalie, então eu sempre oro para ela e peço, né? Que desses pequenos que a gente atende, né? Quantos eu ainda não implorarei por meus netos, por meus filhos, por minha filha, por amados entes que eu tenho no coração, por mim mesma, né? Então, nós devemos realmente sair dessa posição orgulhosa de julgar o outro inferior a nós. Tudo está nisso, Ana, é verdade, no grande julgamento com relação ao outro. Eu posso nem falar disso para você, nem falar para fulano, mas dentro de mim o tribunal está instituído. E eu já julguei, sentenciei e fechei. Acabou. E eu acho que isso acaba com a situação. Não acaba, porque continua. E lá do outro lado, muitas vezes, eu teria que implorar a essa pessoa, a quem, por minha vez, aqui, nesse momento, está muito inferior a mim. Lembrai-vos, Jesus disse, todos somos irmãos. É tão simples, a gente não pratica. Meu irmão, como é que eu vou me separar do meu irmão? A gente pensa em se separar do irmão sanguíneo, a gente pensa em se separar daquela pessoa da minha família. Não, pois ele é da minha família universal, minha família transcendente, minha família divina. Ele é meu irmão. Por que eu vou detratá-lo, zombar dele, rir, pensar mal dele? Né? É até aí que a gente precisa andar, avançar. Pensai sempre nisso, diz Rosalie, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Às vezes o leproso não é aquele que tem lepra na pele, lepra na alma. Está lá dentro do seu lar, próximo de você. Ou bate à sua porta, às vezes xingando, ou com palavras torpes, ou com... né? Esse é o leproso do espírito. Lembrai sempre disso. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Por isso que eu sempre oro. Eu gosto dessa mensagem demais. Ela me emociona demais. Né? Eu fico tocada com ela. Sabe que eu tive essa indagação essa semana várias vezes para a irmã Eliana, assim, né? Nas nossas conversas filosóficas espirituais sobre a vida, de como que ela tem realmente esse olhar sobre os outros, pode ser na vida anterior uma pessoa que eu quis muito perdão. Ah, mas e a paciência que você tem com essa situação? Ah, mas eu tenho essa paciência com essa situação porque, né, que é um lugar... Viu, irmã, assim, que eu até ouvindo agora a senhora com carinho aqui, pensando que é carnaval, que a gente vai para o carnaval para preencher o vazio do tamanho de Deus que só Deus preenche, como diz Santo Agostinho, né? E apesar de tantas comunidades terem aí, com CAFROS, com Miero, de tantos eventos em defesa de nos proteger de nós mesmos e das nossas tentações, eu não penso nesse lugar onde estar do lado de alguém naquele momento cegamente menor ou momentaneamente mais raso ou mais fraco é também uma grande caridade moral, né? É difícil olhar para esse lugar. Assim. Aprender isso, né? Aprender isso. Informar seu ser que isso existe. Né? Informar o seu ser que existe. Olha, caridade moral com o outro, seguir esperando pelo outro até que ele chegue no seu ponto. É caridade moral com o outro, silenciar com alguém que gosta dos silêncios. Por exemplo, meu pai odeia música, imagina, uma filha musicista, e ele não gosta de ouvir música, ele fica muito emocionado, não é que ele não gosta, ele gosta da música, mas ele se emociona tanto que perturba, então ele não gosta de ouvir. E várias situações eu falava assim, você ouviu tua música nova, pai? Ele, não. Hoje eu tenho uma caridade moral de dar o CD sem a expectativa que ele vai ouvir.
Porque eu amo moral, ele perfeito. no que ele Uma que não é caridade. ouvir na hora que eu quero. Verdade. Né? Então, são pequenos aprendizados. É sutil, é suave, Não, mas é grande. mas eu consegui entender. Mas é Então, grande. a pergunta de hoje aí pra gente, podemos fazer a podemos caridade. fazer caridade moral? Sim, a gente pode começar... Todos podem praticar, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. Então, vamos começar do pequenininho, né? Que é esse lugar onde eu já percebo que o outro não gosta de música e já posso não escutar, né? Já percebo que o outro é mais impaciente, eu posso não debater, né? Entrar na frente, talvez, mais nessa época festiva, que as pessoas bebem um pouco mais, não ficar na frente daquele que está alcoolizado, provocando, insinuando, causando no outro, né? Esse conflito da violência física. Tantos caminhos de caridade moral, né? Agora eu entendi, irmã. Tá caindo as fichas, que gostoso. Viu? Vai levar umas semaninhas, mas tá caindo. Um beijo grande, vamos pra pressa, né? Por favor, vamos rezar já chegamos pela nossa caridade ou não? moral. Sim, não, 5 minutinhos já. Já? Ai, que bom. Então, gente linda e amada, essa grande rede, né, de comunicação em que nós podemos examinar a imagem de querida Rosalie e que nos emociona demais, porque ela nos traz a realidade da nossa transitoriedade e dos laços que muitas vezes abominamos ou deixamos. E são laços tão importantes em nossa vida. Vai com seu pensamento àquela pessoa que você menospreza, que você despreza, ou que você sente que não tem nada a ver com você, mas sempre te perturba de alguma forma. E abrace-a em pensamento e a coloque-a junto de si. Tenta olhar para ela, entre você e ela, Jesus, ao meio. Tente virá-la para Jesus, para que ela veja Jesus. Tente colocá-la ao seu lado para que vocês dois olhem Jesus e peçam a Jesus. Peçam a Deus, ao universo de amor e pratique a sua caridade moral. Esqueça as ofensas, perdoa 70 vezes 7 vezes. Porque aquele ser pode ser alguém tão importante. Hoje está pequeno, está lá nas filas da miséria, mas pode ter sido tão grande e talvez por nosso turno teremos que implorar a este ser por nossos entes queridos. Não sejamos arrogantes, vamos pedir a Deus que superemos nossas arrogâncias íntimas, nossos julgamentos, esse tribunal tão duro e cruel que nós temos no peito, na mente. Nós somos o juiz que faz a legislação em própria causa. Ele é o promotor e não há advogado de defesa, porque ele é o Paráclito, ele é o Cristo. Irmã Rosalie é uma advogada de defesa em prol daqueles que não amamos, pedindo que tenhamos para com eles a caridade moral, que é bem que todos devemos praticar, mas que é mais difícil de ser praticada. Por quê? Porque mexe com o nosso egoísmo, mexe com o nosso sentido de certezas e verdades, mexe com nossa arrogância intelectual, moral, de acharmos acima dos demais. Enfim, nos afasta de Deus. Então vamos pedir hoje em nossa prece para que nosso coração se abra e se estenda, para que essa festa tão grande que reúne as pessoas um dia se transforme em adoração a Deus, em cânticos, em tambores, como cantou Miriam lá no Antigo Testamento, em felicidades, como cantam os hindus nos templos, os tibetanos, e dançam de alegria por existir a divindade. Vamos levar a nossa festa interior, nos nossos reuniões espiritistas cristãs, nossos jovens que saem para buscar outra alegria, para tocar esses dias de uma outra qualidade de prazer, experimentando um mundo novo. Parabéns, prossigam em suas jornadas. Abençoa, Jesus, esta tarde, nesse encontro a todos nós, no teu coração, Senhor, hoje e sempre. E assim encerramos nesse último dia de carnaval, desejando a todos uma reflexão sobre a quarta de cinzas. Que a gente possa entrar aí nesses 40 dias de oração até a paixão do Cristo. Com muito amor no coração, muita paz.